Fala aí galera, beleza? Aviadores e aeronautas para vocês aí. E hoje a gente vai começar a aula 13 do curso de Conhecimentos Técnicos de Aeronaves dentro desta janela de piloto privado de avião. E nesta aula nós vamos falar de um tema central e vital para o motor, que é a unidade que faz a formação da mistura ar-combustível. Lembrando que esta unidade pode ser por carburação ou esta unidade de formação de mistura pode ser por injeção. São dois sistemas diferentes, um mais antigo e um pouco mais moderno. Então, dando início à nossa aula aqui, vamos falar primeiramente do carburador. O carburador é a unidade mais simples de formação de mistura e ele vai controlar a proporção de ar e combustível que vai para a queima. Então, com isso, ele vai depender da fase operacional que o motor esteja. Se o motor está em marcha lenta, se o motor está em aceleração, se o motor está em potência plena, enfim, depende de cada situação do motor para a quantidade de ar combustível que está sendo demandada para a queima. Lembrando que o carburador ele deve fornecer ao motor a proporção correta para determinada fase operacional. Por quê? Porque se você houver na sua mistura um excesso de combustível, não vai haver queima dentro do cilindro por falta de ar. E caso houver dentro da formação de sua mistura um excesso de ar, não vai haver queima por falta de combustível também, configurando uma mistura muito pobre. Então, este controle fino é ideal que o carburador consiga realizá-lo. E para fazer o controle de potência do motor, o principal elemento do carburador ele vai ser a borboleta, este elemento aqui que vocês estão vendo. Aqui é o tubo de admissão de ar do carburador e essa daqui é a borboleta. Como vocês podem ver, neste caso aqui, ela está na posição aberta, né? Quando a manete de potência está toda empurrada para frente, nós já vimos na aula de operação do motor o que é uma manete de potência e de mistura, né? Foi 2 aulas atrás até. E quando ela está nesta posição aqui, ó, com a manete de potência totalmente empurrada para frente, a borboleta do carburador vai estar nesta posição aqui, ó. A entrada de ar é por aqui e ela está totalmente aberta. Quando a manete de potência está totalmente reduzida, puxada para frente, ela vai configurar uma posição fechada de borboleta, né? Então a borboleta iria se movimentar aqui, obstruindo a maior parte deste duto de entrada de ar aqui mesmo, para que reduza essa potência do motor, né? Como o combustível ele é aspirado, a gente vai ver daqui a pouco o princípio de formação de succionamento de gasolina. Então quando eu fecho aqui, ó, eu impeço a passagem de ar e impeço também a aspiração de mais combustível, reduzindo aí a potência do motor à potência mínima. Lembrando que 100% obstruída ela nunca vai ficar, porque senão o motor vai apagar. Nós temos que garantir que tenha uma mínima quantidade aí de ar e combustível para o motor, para ele se manter na marcha lenta também, né? Enfim, quem vai acabar fazendo o controle da mistura de ar combustível, então vai ser este elemento aqui, que é a borboleta, que tem o seu mecanismo interligado mais ou menos nessa estrutura aqui, através da manete de potência, a manete preta do motor. E aí vamos falar de carburador de sucção, carburador de pressão diferencial ou carburador de nível constante, tá? As três coisas aí estão falando absolutamente do mesmo tipo de princípio de funcionamento. Carburador de sucção, ele vai funcionar pelo princípio do tubo de Venturi, tá? Então, como que funciona o tubo de Venturi? Você tem aqui um determinado diâmetro passando uma quantidade de ar. A mesma quantidade de ar que passa aqui vai ter que passar nesta parte menor e vai ter que passar aqui na saída. Só que como ele está escoando ar e chegou neste ponto aqui, ó, a área é menor, para passar a mesma quantidade de ar que passa aqui, ele precisa aumentar a velocidade. Quando ele aumenta a velocidade, nós vemos que há uma queda de pressão aqui, ó. Olha, a pressão aqui, ó,
na entrada em torno de 5, velocidade em torno de 5. Aqui a velocidade foi para 7 e a pressão foi para 3. Quando você aumenta a velocidade do fluido, você diminui a pressão. E quando você diminui a velocidade de um fluido, você aumenta a pressão. Então, esse vai ser o princípio de funcionamento básico do carburador, né? O que vai acabar acontecendo? Foi aberta aqui a borboleta. Quando você abre a borboleta, o ar ele está sendo succionado também pelo motor, devido ao tempo de admissão. Nós estudamos isso, que no tempo de admissão a pressão dentro do cilindro é menor do que a atmosfera, então ele está puxando o ar. Quando ele começa a puxar o ar, ao atingir essa garganta aqui, ele ganha mais velocidade do que ele tinha aqui, ó. Ao ganhar mais velocidade, a pressão aqui cai. E aí a pressão neste sistema aqui, ó, da cuba do carburador, fica maior do que a pressão aqui na garganta do tubo de vento. E com isso começa a escoar combustível para aqui dentro, junto à corrente de ar. Lembrando aqui que tem uma sucessão de partes a estrutura do carburador. Temos o estilete aqui, ó, para quando a cuba do carburador estiver muito cheia, ele fechar, né? A boia aqui, ó, ela vai ver, não, está muito alto, então o estilete vai fechar. O pulverizador é onde o combustível vai ser succionado aqui junto com a corrente de ar. A borboleta ela vai controlar a quantidade de admissão de ar e combustível para dentro aí do coletor, né, de admissão do nosso motor. Enfim, o princípio de funcionamento de sucção é isso, tá? Por isso que ele é chamado de sucção, carburador de sucção, porque o combustível realmente é succionado pela corrente de ar devido a essa queda de pressão, devido ao aumento de velocidade aqui na garganta do tubo de Venturi. E aí, além de falar dessa questão do succionamento, eu vou falar também de uma outra questão que é o giglé, tá? O giglé, ele é um orifício calibrado situado na ponta do pulverizador principal. Então temos aqui um pulverizador principal e aqui bem na pontinha dele existe um orifício calibrado. E ele tem a finalidade do quê? De dosar a quantidade correta de combustível na mistura. O diâmetro do orifício ele é fixo e ele é estabelecido pelo fabricante. Além do que, você consegue também fazer um ajuste no solo desse giglé, né? Então você consegue muitas vezes ir lá, aumenta um pouquinho, diminui um pouquinho, principalmente em moto o pessoal fazia isso quando ia andar de moto em altitude. A aviação já não tem muita necessidade, né? O motor já vem pronto, o envelope do motor já vem pronto e o fabricante já estabelece, ó, o diâmetro ideal do giglé para esse avião, para o envelope de voo que ele tem, é tal. E aí já fica fixo. Lembrando que se eu aumentar o diâmetro desse orifício, eu vou ter um buraco um pouco maior aqui no momento de ser succionado o combustível pela corrente de ar e vou enriquecer a mistura, vou colocar mais combustível. Assim como se eu diminuir também este orifício, no momento que o ar escoar por aqui, ele vai admitir combustível e a mistura vai estar mais pobre do que se o orifício estivesse grande. E aí você me pergunta, então a manete de mistura controla aqui no giglé? Não, não é no giglé, tá? É um sistema que vem antes do giglé, mas não é aqui no giglé que a manete de mistura vai controlar, que é aquela manete vermelha que eu já mostrei para vocês na aula de operação do motor. E como vocês podem ver, ó, aqui está o giglé, ó. Este daqui é o giglé do motor, né? Tem aquela foto lá que é uma foto esquemática, e aqui é a foto de um carburador real, onde vocês conseguem realmente ver o giglé. É aqui que é o pulverizador principal do motor, tá? Isso é o giglé. E aí, na marcha lenta? Na marcha lenta nós temos um problema, né? Por quê? Porque a borboleta, ela tende a ficar 100% fechada, escoando a quantidade mínima de ar. E aí, se você estiver escoando com uma quantidade mínima de ar, nós vamos ter que aqui, ó, a pressão vai ser muito equivalente à pressão da cuba do carburador. Então não vai ter combustível escoando aqui na corrente de ar para o motor, né? E com isso vai interromper a sucção do combustível. O motor iria querer apagar. Mas aí, para que o motor não apague, existe um sistema que se chama pulverizador de marcha lenta, tá?
O pulverizador de marcha lenta, como vocês podem ver, imagine que o ar entre por aqui, né, e aí a borboleta está fechada. Então o ar ele vai conseguir escoar aqui pelas paredes da borboleta, mas não vai conseguir levar muito combustível. Então, após a borboleta aqui, ó, nós temos um pulverizador de marcha lenta. Para quê? Para mandar combustível na corrente de ar após a borboleta, né, e manter o motor em funcionamento. E aí você me pergunta, mas não é por diferença de pressão que acontece? Bom, se a velocidade de escoamento aqui é muito baixa, a pressão vai tender a ser aqui a pressão atmosférica. Só que temos o tempo de admissão. Conforme o cilindro lá, o pistão dentro do cilindro está fazendo o tempo de admissão do ponto morto alto para o baixo, ele causa uma depressão. Devido a esta depressão causada pelo tempo de admissão, o combustível aqui, ó, ele é succionado. Por quê? Porque aqui, ó, na cuba, imagina que ele esteja a 14 psi dentro da cuba do carburador. E aí aqui está 11, devido à atividade do pistão dos tempos de admissão do motor. Então esse combustível ele é succionado aqui no meio da corrente e consegue manter a marcha lenta aí, né? Essa queda de pressão do tempo de admissão possibilita nós mantermos o motor na marcha lenta para que ele não apague. Então esse é um papel fundamental aí do pulverizador de marcha lenta. Lembrando que ele também pode ser ajustado, né? Existe o ajuste de marcha lenta, de mistura de marcha lenta, que é feito pelo mecânico no solo e o motor não pode apagar. Você está lá, está com o motor lá alinhado em marcha lenta, por exemplo, antes da decolagem. Aí o motor apaga com você alinhado na pista. Até às vezes reacionar, demora um pouco. Ou você vai trazer o motor para marcha lenta em voo, para fazer um voo planado, por exemplo, simulado, né? É comum isso nos aeroclubes. Ó, vamos fazer a simulação de um voo planado. Você nunca vai cortar o motor em voo. Você vai simular que você está sem motor. E como que você faz isso? Colocando o mínimo de motor possível que você tem. Então ele não pode apagar. E para isso, o pulverizador de marcha lenta vai exercer esta função. E agora vamos falar a respeito da aceleração do motor. Na aceleração brusca do motor, a borboleta ela vai abrir de uma vez, né? A borboleta ela vai de uma posição intermediária e ela vai ter que abrir inteira. Por quê? Porque eu quero acelerar muitas vezes o máximo possível. Só que a gasolina, devido ao giglê aqui na ponta, ela vai ter um retardo para atingir, né? Não é imediatamente após aqui o momento que eu vou e abro a borboleta que ela já está sendo ajustada diretamente à quantidade que eu preciso. Então, para evitar qualquer engasgamento do motor nessas acelerações mais bruscas, existe um sistema aqui, ó, que tem um pistãozinho que ele vai descer. Esse pistãozinho, quando desce, ele funciona como uma bombinha mesmo, né? Opa, ele funciona como uma bombinha mesmo. E esta bomba aqui, ó, ela vai ajudar esse orifício a injetar mais combustível aqui para que ele entre aqui com mais pressão nesses momentos de abertura abrupta da borboleta, fazendo com que o motor não tenha um engasgamento durante o pleno voo, correndo o risco até de apagar, né? Porque se você está numa condição, de repente você vai e dá uma potência aí de uma forma muito brusca, muito abrupta, e esse motor ele não está preparado para isso, você está colocando ali uma quantidade de ar muito maior do que ele estava habituado. Né? Mais um motivo para eu reforço isso sempre, o motor vocês vão tratar ele com o máximo de carinho possível. É sempre devagar, não é igual uma tartaruga, é devagar. Tá? Manete de potência, manuseio leve, sutil, devagar. Pode ser gradativo? Sim, é gradativo. Ó, você vai impulsioná-la para frente, mas você não vai fazer isso aqui, ó, porque senão você pode ter um risco aí de até apagar o motor em voo, sim. E esse sistema é para evitar que isso aconteça, tá? Mas ele não é absoluto. Eu mesmo, no início da minha instrução, não que eu cheguei a apagar o motor, mas eu lembro que teve uma vez que eu fui dar potência e eu acho que eu fui muito indelicado, né, com a manete de potência. E eu senti que o motor deu uma engasgada. Ele não apagou, mas é um risco que eu corri ali. Tá? Então, enfim, para compensar este retardo, existe aí essa questão aí de injeção de combustível no meio do escoamento para a aceleração. E aí em potência máxima,
Quando a manete de potência é levada toda a frente, é aberta a válvula economizadora para injetar mais combustível pelo pulverizador e enriquecer a mistura. Então nós temos aqui, ó, essa válvula economizadora que é ligada à borboleta. Tá? Quando eu dou potência máxima, além do combustível escoar aqui pelo orifício principal, ó, além do combustível escoar pelo orifício principal e alimentar aqui o pulverizador na ponta do giglê, existe uma válvula economizadora que quando a borboleta ela vai para a posição aberta, esta haste sobe, certo? Quando esta haste sobe, ela interrompe, ó, ela desinterrompe este fluxo aqui, ó. Imagine que essa economizadora ela ficava aqui, ó, nesta posição que eu estou marcando para vocês. Aí, quando eu dou potência máxima, ele abre este orifício aqui e pulveriza mais combustível. Então, além do orifício principal, que já vem da cuba do carburador, ele tem um orifício aqui da economizadora, que junta dois fluxos de combustível para o pulverizador. E com isso, a gente enriquece a mistura aí de ar com combustível, mantendo o fluxo de combustível necessário para a alta potência. Detalhe, conforme a gente vai reduzindo a potência do motor também, essa válvula economizadora ela vai fechando aos poucos, tá? Lembrando que esta válvula economizadora ela é destinada para potência máxima, tá? Quando eu tenho potência máxima, ela vai falar, opa, preciso desobstruir para que eu consiga mais combustível no meu pulverizador. Conforme vou reduzindo potência, ela vai abaixando de novo essa haste e vai interrompendo aqui. Quando eu tenho 70% da potência máxima do motor, da potência nominal, já não tenho mais necessidade de ter um orifício da economizadora aqui. Só pelo orifício principal aqui e o pulverizador, ele já consegue aí se manter, tá? É desta forma que vai funcionar em potência máxima o sistema de carburação por pressão diferencial. E aí agora vamos falar de correção altimétrica, tá? Alguns fatores aí, eles vão influenciar no enriquecimento da mistura ar com combustível. Quais fatores são esses? O primeiro é a elevação de altitude. Quando eu aumento a minha altitude, eu começo a ter um ar mais rarefeito. Então, se eu mantenho a quantidade de combustível e eu vou subindo meu ar mais rarefeito, a minha mistura vai ficando muito rica, né? Então eu preciso empobrecê-la. Às vezes também pode ser tem a necessidade de fazer ao contrário, né? Eu estava com muito pouco combustível, eu estava com uma mistura muito empobrecida aqui, e aí chegou lá eu preciso começar a aumentar também. Mas normalmente a gente vai empobrecer mesmo essa mistura ar-combustível, porque senão vai ficar uma mistura muito rica, vai gastar muito combustível durante o voo. Outra coisa que vai influenciar aí na mistura é a queda de pressão, né? Se você cai a pressão do combustível, vai cair a densidade do ar também, e isso também vai criar um problema, e aí às vezes talvez enriquecer um pouquinho a mistura aí seria ideal nesse caso. A elevação da temperatura também, né? Quando você tem o ar com mais temperatura, esse ar vai ter menos densidade e vai cair a potência do motor também. Então tudo isso daí a gente está mexendo sempre no ar, ó. Outra coisa, elevação da umidade também. Aumenta a umidade, cai densidade, cai potência do motor. Tá? Esses três elementos de pressão ambiente, temperatura e umidade relativa do ar vão ser vistos melhor em meteorologia. Mas eu já estou passando para vocês aqui, né? Que elevação de altitude, queda de pressão ambiente, elevação de temperatura e umidade vão ocasionar variações na mistura ar-combustível. E para solucionar isso daí, a gente vai ter uma manete que é a manete de mistura. A manete de mistura, ela fica aqui, ó, né? Ela é interligada à manete vermelha. E como é que vai funcionar? Lembra que eu falei para vocês que o controle da mistura é antes do giglê? Imagine que o giglê esteja aqui, ó. Aqui temos o giglê e aqui temos o pulverizador de marcha lenta do nosso motor. Quando a minha manete de mistura está totalmente impulsionada para frente, este buraquinho aqui que vocês estão vendo, ó, ele vai permitir o máximo a passagem de combustível. E conforme eu vou puxando para trás a minha manete, puxando para mim assim a minha manete de mistura vermelha, este elemento ele vai fechando. E quando ele vai fechando, ele vai interrompendo a passagem de combustível aqui. E com isso ele vai ocasionar
uma redução da mistura, né? Ele vai deixar uma mistura mais empobrecida. Então, controle de mistura rica, manete de mistura totalmente à frente e este elemento para cima, liberando todo o fluxo. Mistura mais pobre possível você não pode, né? Porque se você puxa ao máximo para você a manete vermelha, você vai cortar a mistura, né? Se você puxa para você, eu faço isso aqui, ó, com a manete vermelha, você vai cortar a mistura, por quê? Porque este elemento aqui vai querer fechar totalmente esse orifício. E aí você não vai ter mistura, você vai ter só ar e não vai ter combustível aqui pelo pulverizador. Então é sempre importante ali ter um pouquinho de mistura na manete vermelha. Tá? É desta forma que funciona o controle da mistura. E aí, daqui da mistura sai, vai para o giglé pulverizador e aí entra na corrente de ar, normalmente, como eu já expliquei nos slides anteriores. E aí alguns problemas aí que são ocasionados pelo carburador. Embora o funcionamento seja simples, existem alguns pontos negativos no uso do carburador, tá? A primeira dele é a formação de gelo aqui nas paredes, tá? Quando a gente tem um ar muito úmido, um motor com muito pouca potência, às vezes não precisa nem de tanta umidade, mas se você tem pouca potência e uma condição de temperatura muito fria, como em altitude ocorre, você tem uma situação propícia à formação de gelo. Então isso é um problema aqui, esse gelo não pode ser formado dentro do carburador. Outra coisa é uma distribuição desigual da mistura pelos cilindros. Né? Nós vemos aqui que, por exemplo, o ar é admitido, aí tem todo o sistema de admissão lá e carburação. E aí ó, não existe uma divisão perfeita aqui de fluxo. Para aqui vai 1/3, aqui mais 1/3 e aqui mais 1/3. Não tem muito isso, né? Então, assim, a distribuição da mistura muitas vezes é desigual. Às vezes o cilindro que está mais próximo aqui, ó, o 2 da saída do carburador, ele vai conseguir receber uma mistura um pouco maior do que o 1 e o 3, por exemplo. Então isso é um outro problema do carburador. E outra coisa também que é comum acontecer, é a gasolina ela começar a liquefazer aqui, ó. Por quê? Porque ela é succionada, só que depois que ela é succionada, você pode ter um aumento de pressão aqui também, antes de chegar em determinado cilindro, né? Embora ela seja succionada com menos pressão, aqui pode ter um realmente de pressão, e ela começar a formar pontos de líquido aqui, né? No fim vai tudo para o motor, mas isso reduz um pouco a eficiência da mistura, porque você tem uma parte de ar combustível realmente em forma gasosa, pulverizada indo para o cilindro, e outra é a gasolina condensando ali no tubo de admissão, não é legal. Então, esses são alguns problemas aí que existem no carburador. E dentre esses problemas, o mais crítico aí que vai vir a ser é a formação de gelo. Tá? Não tenham dúvida que a formação de gelo é extremamente perigoso. Tanto é que quando nós vamos fazer voo em baixa rotação, nós vamos fazer uma pequena manobrinha no motor que eu vou mostrar no final desse slide. Sintomas de formação de gelo, tá? Queda de rotação, pois o gelo obstrui a passagem de ar pela borboleta. Faz muito sentido isso, né? Se você começa a ter aqui uma grande quantidade, aqui na verdade a entrada é... Não, tá certo, é. Você começa a ter uma grande quantidade de formação de gelo aqui, ó, nas paredes do carburador, a entrada de ar é aqui, ó. Você começa a ter uma situação de passar menos ar. Se você passa menos ar, você também vai, muitas vezes, admitir menos combustível. E aí com isso você pode travar borboleta, pode obstruir passagem de ar e vai ser um problema. Outra coisa é queda na pressão de admissão de ar. Caso o avião vai ter aí um manômetro de pressão de admissão, esse manômetro aí ele é mais utilizado nos sistemas de injeção, né? Injeção não, no sistema de superalimentação, desculpa. Quando você tem um compressor ali e você precisa manter uma pressão de ar mínima em relação à atmosférica, né? Tem que ser maior do que a atmosférica, então você consegue ver, opa, caiu a pressão de admissão. Se caiu a pressão de admissão, pode ser que está obstruído ali aquele ponto, né? Antes de chegar naquele ponto também. Outra coisa, grandes oscilações de RPM sem motivo aparente. Você está voando lá, você está com 2.000 RPM e de repente ele começa 1.700, 2.000, 1.500, 2.000, 2.100 e fica oscilando. Né? Essa oscilação aí é um outro sintoma de formação de gelo do motor.
E até mesmo em dias quentes, a sucção da gasolina no Venturi refrigera o ar e pode haver formação de gelo. Então você pode ter um ar muito quente e muito úmido. E quando a gasolina é succionada pela corrente de ar, ela refrigera aquela mistura de ar com combustível, né? Você está entrando com ar quente, mas a gasolina vai refrigerar. Se tiver umidade, ele pode começar a formar alguns cristais, algumas gotículas de gelo também. Então não é uma questão de só estar frio ou só estar em altitude eu vou formar gelo. E quando o motor em voo opera em marcha lenta por longo período, a gente vai favorecer também a formação de gelo, né? Foi o que eu falei para vocês. Quando nós vamos fazer voos planados, por exemplo, simular que estamos sem motor, a primeira coisa que nós vamos fazer é abrir o ar quente da admissão, tá? Isso que eu queria falar para vocês. Evitar a formação de gelo é abrir o ar quente da admissão. Opa, senti que a rotação do motor começou a oscilar, começou a cair pressão de sucção. Oscilação de RPM do nada, está formando gelo. Vai no ar quente e abre. E onde é essa manete de ar quente? É aqui, ó. Temos aqui a manete vermelha de mistura, temos aqui a manete preta de potência e temos aqui, ó, essa alavanca de ar quente, tá? Essa alavanca de ar quente, ela vai alinhar o ar da descarga, né, trocando o calor com o ar de entrada para aquecer esse ar de entrada. O gás de exaustão troca calor com o ar de entrada, aquece esse ar de entrada e começa a retirar essa formação de gelo que está aqui. Lembrando que nesta posição aqui, ó, o ar quente está aberto, tá? O ar quente está aberto. Quando a manete é empurrada para frente, não é nem uma manete, é uma alavanca, né? Se você empurra, ela fica paralela e aí o ar quente não está mais aberto, ele está fechado para o motor. Então, para abrir o ar quente, normalmente essa alavanca vai ficar do lado mesmo das alavancas aqui de potência, da manete de mistura também, né? Manete de potência e mistura, alavanca de ar quente. É um conjunto todo muito aproximado. Falamos de carburador de sucção, pressão diferencial ou nível constante. Agora nós vamos falar de carburador de injeção. Qual a diferença do carburador de sucção para o carburador de injeção? No carburador de sucção, o combustível é succionado pela corrente de ar. No carburador de injeção, ele vai ser injetado na corrente de ar, tá? É um pouco diferente o princípio. E qual seria este princípio de funcionamento aí do carburador de injeção? Temos uma entrada de ar. Esta entrada de ar vai atuar num sistema chamado unidade de controle de dosagem, tá? Todo este sistema aqui. Então o ar, quando ele tem mais pressão, ele vai defletir mais essa mola e vai liberar mais este espaço. Quando ele tem menos pressão, ele vai defletir menos esta molinha aqui e vai restringir mais esse espaço, né? Vai liberar menos esse espaço. E aqui nós estamos vendo que tem a gasolina do tanque, que é pressurizada por uma bomba e injetada aqui no sistema. Então a gasolina vai fluir por aqui e em função do quanto de ar está entrando, este sistema vai controlar a quantidade de gasolina que vai passar para cá, posteriormente para o orifício calibrado, posteriormente para cá, indo até o pulverizador. Então, aqui, ó, o combustível ele não é aspirado na garganta do Venturi, como acontece no carburador de pressão diferencial, um nível constante, onde a cuba fica com aquele nível de combustível constante lá pela ação da boia e o estilete, fazendo esse controle, e é succionado aqui na corrente de ar. No carburador de injeção não, ó. O combustível ele é pulverizado, ó, após a borboleta. A borboleta pode estar aberto máximo aqui, né? Quando a borboleta está aberto máximo, vai passar mais ar, é óbvio. Então o sistema aqui vai sentir mais, vai aumentar este orifício aqui, vai fluir mais gasolina pelo orifício calibrado para pulverizar o sistema. Vantagens daqui. Se você tem uma bomba para fazer a pulverização, é óbvio que a pulverização do combustível vai ser melhor do que um sistema que tem que succionar. Muitas vezes entope ali um bugiglet, a gasolina tem lá as suas impurezas. Aqui não, aqui é uma bomba, então se tiver alguma impureza, às vezes ela empurra junto. Tem esse ponto positivo. Além da dosagem ser mais constante, né? Porque no carburador de pressão diferencial, muitas vezes você vai manobrando a borboleta para cá, para lá. Aqui também você manobra, mas aqui você tem uma bomba constantemente ligada, alimentando todo esse sistema de combustível aqui pelo pulverizador.
Então isso facilita. E eu não preciso nem falar, aqui até de dorso vai funcionar, né? Por quê? Porque você está com uma bomba mandando combustível, né? Se o motor está ao contrário, de lado, tanto faz para ele. Por quê? Porque a bomba está pegando combustível e está mandando, e em função de uma entrada de ar, ela está mandando a quantidade que ela precisa através do controle da unidade de dosagem aqui de combustível. Então, assim, esse é o sistema de carburador de injeção. Você também tem borboleta para controlar a admissão de ar, mas o controle de combustível é feito por essa unidade de controle aqui e tem principalmente uma bomba. Ela falou injeção, seja injeção direta ou indireta ou carburador de injeção, existe uma bomba aí que vai alimentar o sistema. E agora nós vamos ver o sistema de injeção indireta, tá? No sistema de injeção indireta, a mistura ar-combustível ela é formada antes de ir para os cilindros. Você não tem um sistema de carburador, mas você tem uma bomba. Então aqui, por exemplo, vamos falar de um motor turbo, né? Nós estamos injetando o combustível aqui antes do compressor, né? Esse combustível vai ser misturado com o ar e vai ser pressurizado, e a mistura ar-combustível vai ser comprimida, falando de motor turbo, antes de ir lá para o cilindro. Aqui, ó, já é um sistema um pouco mais diferente, né? Nós temos um fluxo de combustível de entrada. E aí, quando você tem uma entrada de ar aqui, ó, essa mistura ar-combustível, ela é controlada aqui corretamente pelo divisor de fluxo. E aí ele vai e manda direto aqui, ó, entra ar, flui combustível, chega no combustível, você tem o divisor de fluxo aqui. O divisor de fluxo que vai ser o responsável por falar qual quantidade de ar combustível vai para cada cilindro, né? Para isso que vai servir o divisor de fluxo. Aqui é um sistema um pouco diferente, onde não vai ter muito isso daqui, né? Já está tanto em corrente aqui, uma mistura ar combustível. E aí, principal, nós vemos que a mistura ar combustível ela está sendo formada aqui, ó, antes de chegar dentro do cilindro. Esse é o ponto então da injeção indireta. Tem uma bomba que, em função de uma quantidade de ar que está entrando, ela vai se misturar com combustível, garantindo a dosagem, né, aqui na unidade de controle de ar e combustível. Depois de sair daqui controladamente, ela tem uma válvula distribuidora que vai falar quanto que tem que ir para cada cilindro aí corretamente, tá? O sistema de injeção ele é mais moderno, ele traz um pouco mais de ganho de potência, principalmente quando tem turbo para o motor. E hoje em dia o que a gente vê é tudo sistema eletrônico, né? Você tem sensor que mede massa de ar, mede fluxo de ar, enfim, é um sistema melhor do que o sistema de carburação, mas é um sistema mais caro também. E além da injeção indireta, a injeção indireta é formada a misturar combustível antes do coletor de admissão. Agora, a injeção direta não. O combustível ele vai ser injetado aqui, ó, também através de um bico injetor dentro do cilindro, tá? Então você tem uma bomba de combustível e você tem uma entrada de ar. Então injetei combustível aqui, ele vai mandar um comando para a bomba injetora. A bomba injetora ela vai comprimir aqui, né, para dentro do cilindro. Vantagens da bomba injetora: ela manda para dentro do cilindro direto, e a pulverização ela ocorre só na admissão, ou seja, quando a válvula aqui de admissão está aberta e o cilindro, o pistão do cilindro está indo do ponto morto alto para o ponto morto baixo, o ar entra e aí é injetado junto aí, apenas nesta fase, a mistura ar com combustível. Na verdade, o combustível, né? A mistura ar-combustível vai se formar nessa fase de admissão, garantindo aí a alimentação. E por que injeção direta? Porque é diretamente no cilindro. Injeção indireta antes do cilindro. Injeção direta diretamente dentro do cilindro. É assim que vai funcionar. É um sistema bem simplificado aqui, né? Claro, isso daqui não tem nenhum grande detalhe de engenharia, tudo. Mas o que ele vai trazer é isso. O autor aí do Aeronaves e Motores pra gente sobre o sistema de injeção direta. Enfim, pessoal, terminamos mais uma aula aí de conhecimentos técnicos de aeronaves. Caso gostou da aula, peço para você não esquecer de dar aquele like no meu vídeo. E caso ainda não fez, se inscreve no nosso canal aí agora, tá bom? Além disso, siga-nos nas redes sociais. Instagram, Aviadores Aeronautas,
e no Facebook Aviadores Aeronautas. E na próxima aula nós vamos falar de sistema de combustível. Valeu, muito obrigado e até a próxima.